Olá, meus irmãos de Ideal Espírita, nós que nos encontramos aqui mais uma vez nessa maravilhosa plataforma tecnológica dos nossos dias, para que a gente possa conversar sobre temas espírita, convidado pela essa importante e belíssima casa, em que nós temos muito gosto, muito amor, muita vontade, sempre de falar, de divulgar a doutrina espírita, como Kardec queria e como os espíritos, os benfeitores espirituais que cuidam do espiritismo nos pedem. Mas, meus irmãos, vocês sabem que nós temos um protocolo. Temos que seguir um protocolo aqui de funcionamento. Então nós vamos fazer a leitura de página. Logo depois eu volto para fazendo a prece inicial e aí sim nós vamos discorrer sobre o assunto, que você já vai ver já em alguns minutos o nosso tema de hoje. Livro Caminho, Verdade e Vida, Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, capítulo 133. Hegemonia de Jesus. Disse-lhe Jesus: em verdade, vos digo que, antes que Abraão existisse, eu sou. João, capítulo 8, versículo 58. É impossível localizar o Cristo na história à maneira de qualquer personalidade humana. A divina revelação de que foi emissário excelso e o harmonioso conjunto de seus exemplos e ensinos falam mais alto que a mensagem instável dos mais elevados filósofos que visitaram o mundo. Antes de Abraão, ou precedendo os grandes vultos da sabedoria e do amor na história mundial, o Cristo já era o luminoso centro das realizações humanas. De sua misericórdia partiram os missionários da luz, que, lançados ao movimento da evolução terrestre, cumpriram mais ou menos bem a tarefa redentora que lhes competia entre as criaturas, antecedendo as eternas edificações do Evangelho. A localização histórica de Jesus recorda a presença pessoal do Senhor da Vinha. O enviado de Deus, o tutor amoroso e sábio, veio abrir caminhos novos e estabelecer a luta salvadora para que os homens reconheçam a condição de eternidade que lhes é própria. Os filósofos e amigos ilustres da humanidade falaram às criaturas, revelando em si uma luz refratada como a do satélite que ilumina as noites terrenas. Os apelos desses embaixadores dignos e esclarecidos são formosos e edificantes. Todavia, nunca se furtam à mescla de sombras. A vinda do Cristo, porém, é diversa. Em sua presença divina, temos a fonte da verdade positiva, o sol que resplandece. Então, meus amigos espíritas, nós estamos aqui de volta. Essa belíssima casa nos convidou para fazer o tema. Olha só, gente. É uma passagem de Jesus chamado: ouvindo isso, Jesus lhe disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Não vim para chamar os justos, mas pecadores. É esse o nosso tema de hoje. Então nós vamos fazer a prece e logo em seguida vamos bater aquele papo à luz do Espiritismo. O que o Espiritismo pensa sobre essa passagem de Jesus, ok? Então vamos lá. Vamos mentalizar a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o motivo de estarmos aqui, nesse dia, nesse horário, em qualquer momento em que qualquer um possa assistir esse vídeo, Senhor. Para falar de Ti, para estudar as Suas lições à luz do Seu Consolador, do Espiritismo. Permita, Senhor, que da Sua bondade, da Sua misericórdia, possa se derramar sobre bênçãos sobre todos nós. Que possamos, Senhor, ser fiel às Suas palavras, à Sua verdade, à verdade de Deus, afastando de nós qualquer sombra do nosso egoísmo, do nosso personalismo, Senhor, da nossa estreita visão de vida, que a gente possa ter a mais plenitude do entendimento possível e falar aos irmãos que nos assistem dos dois planos da vida essa importante mensagem sua. Que o Senhor possa consolar, atender a tantas pessoas que nos assistem,
que comparecem a esta instituição de caridade, buscando consolo, buscando entendimento, Senhor, buscando alguma forma de dar sentido e de dar razão e de dar esperança na sua vida. Nós que estamos nesse mês e aqui na Terra, nós reservamos para lembrarmos a campanha da vida, né, o combate às ideias da autodestruição, que é o suicídio. Permita, Senhor, que esses irmãos possam entender o seu significado e o significado do Pai Maior, sempre nos ajudando, sempre nos abençoando, sempre nos motivando a enfrentarmos a nossa multidão de pecado, o nosso erro, e mantendo a nossa bússola interna, Senhor, na direção do bem do norte, ou do norte do bem, do nosso Pai Criador. Que a sua presença esteja aqui, Senhor. Que assim seja. Então, meus irmãos, como eu havia dito, o tema ele também colocado em outras traduções, como eu não vim para os sãos, né, que está anotado em Mateus. É uma importante passagem, e como alguns aí, me desculpe, eu preciso falar tanto para aquelas pessoas que conhecem o Espiritismo, né, aqueles que já estão mais habituados às ideias espíritas, ao ambiente espírita, à literatura espírita, o conhecimento espírita, quanto aqueles, né, que estão chegando agora, né, estão tendo contato agora sobre o conhecimento espírita, sobre a visão espírita, sobre a própria vida, o mundo espiritual, a missão de Jesus, etc, o ato, né, o importante trabalho de autoiluminação, que é a grande proposta do Espiritismo, né, que é a educação das almas, a educação de todos nós. Então, não esquecendo que a doutrina espírita é o Consolador prometido por Jesus, aquele Consolador que viria relembrar as coisas do Cristo e acrescentar outras coisas que estavam ocultas, né, que não estão mais registradas, né, nos documentos humanos. São mensagens vindo do mundo espiritual, das experiências desses espíritos que muitos deles foram contemporâneos, né, de Jesus, estiveram junto com Jesus. Outros espíritos trazem os arquivos, importantes arquivos do mundo espiritual, aonde tem a história, a ideia, a história mais fiel possível, mais pura, mais verdadeira, ou seja, o filme mesmo, vamos dizer assim, né? A informação que não abre nenhuma margem de discussão. Então, essas são as fontes que o Espiritismo hoje traz. Pouco a pouco, como diz o próprio, né, os Espíritos, no Livro dos Espíritos, pouco a pouco o véu do mistério vai se desfazendo, o véu vai abrindo, vai se desfazendo os erros, né, os enganos dos homens, aquilo que tentaram ocultar, aquilo que deturparam, aquilo que os homens também não puderam entender, que não era o tempo deles de entender. Então essa é a proposta espírita. E dentro dessa proposta espírita, na nossa leitura, na leitura que nós tivemos nas fontes espíritas, nós vamos comentar essa belíssima passagem, ok? Até aqui o livro, né? A gente tem que pensar o seguinte: como é que essa passagem se deu, né? Como é que isso ocorreu? E aí, como eu disse para vocês, existem essas fontes espirituais. Tem esse magnífico livro que está aqui em cima, né, da psicografia do Divaldo Pereira Franco, que é chamado O Essencial, que é, se eu não estiver enganado, é o último livro dessa série da Amélia Rodrigues, em que ela descreve de uma forma poética, de uma riqueza historiográfica, né, assim, magnífica. Ela descreve o ambiente físico, o ambiente histórico, os costumes, etc., para ela comentar como se deu as passagens de Jesus de vários pedacinhos, de vários ângulos, né?
Os livros dela são vários, né? Trigo de Deus, Primícia do Reino, e etc. São vários livros. E eu encontrei nesse livro, nesse último livro dela, né? Se eu não me engano é o último livro dela, o Essencial, a passagem justamente que se deu essa narrativa de Jesus, tá? Para vocês que querem estudar mais, se aprofundar mais nos temas evangélicos, eu sugiro muito, além das outras obras, né, de outros trabalhos interessantes, mas muito mesmo o trabalho do Espírito Amélia Rodrigues, que na introdução, né, dos livros dela, ela costuma dizer que ela buscou no mundo espiritual essas narrativas, né, esses contos, esses registros, que é muito falado aqui, se emociona todo mundo. Então ela teve acesso a esses arquivos, e aí ela foi o espírito designado, né, através da mediunidade de Divaldo Franco, para dar acesso a nós aqui na Terra, para nos apoiar mais ainda no nosso trabalho de tirar o véu do mistério, de a gente ter o maior entendimento possível da passagem de Jesus Cristo, né, como se deu, entender o seu contexto, né, entender por que a lição de Jesus é atemporal, né, e etc., aquelas coisas todas. Nesse livro tá perfeito. Eu vou comentar assim brevemente, que não tem como eu falar do capítulo inteiro, porque é muito grande, tá? Com muitos detalhes. É mais ou menos assim, para vocês entenderem. Ocorreu o seguinte: João Batista tinha sido condenado. A partir da condenação de João Batista foi o momento que Jesus saiu para fazer o trabalho dele de pregação, né? Ou seja, nos 30 anos. Então nós estamos falando aqui do primeiro ano de Jesus. Lembrar que Jesus pregou 3 anos. Então no primeiro ano dele, ele sai de uma localidade perto de Jericó, e ele vai em direção à Galiléia para recrutar os apóstolos, né? Formar o colégio apostolar dele. Obviamente, isso já estava estabelecido no plano espiritual, mas aqueles espíritos mergulhados na carne, mergulhados na encarnação, nós temos o esquecimento, né? Nós temos só muito a intuição, muito a vocação, etc., mas o enredo, como é que foi o detalhamento, a gente está mergulhado no esquecimento. Jesus, como é um espírito diferente disso, por ser o Cristo, né? Ser um espírito muito superior, o governador do nosso planeta, ele tinha plenamente essa informação, esse entendimento. Ele saiu. Então, quando ele saiu, ele vai lá primeiro na Galiléia, chama Pedro, o irmão do Pedro, chama aquela turma, o André e outro, vão chamando, e ele vai, e aí ele vai à sinagoga, né, a sinagoga daquela região ali da Galiléia, com Cafarnaum, e prega. E logo depois ele começa a fazer os chamados milagres, né? Ele começa a fazer curas, começa a fazer coisas, e aí o nome dele começa a bombar, como se diz hoje no nosso linguajar moderno, né? Começa a ser divulgado, né? Começa, que nós dizemos hoje em redes sociais, de viralizar, né? Vamos dizer assim, a notícia das curas de Jesus começou a viralizar, começou a ser difundida, todo mundo comentando, gente de várias partes iam procurar, iam querer saber se isso é verdade, por curiosidade, por necessidade, começou a aparecer. E isso já era, dentro da programação, para aquele momento, a divulgação de Jesus Cristo, né? E não esquecendo que ele começou a fazer isso, e ao mesmo tempo ele começou a pregar, começou a falar as palavras de Deus, né? Vamos dizer assim, da sua missão, né? Do propósito que ele veio. E aí, nesse caminho, ele depois vai convidar Mateus, o Levi, né? Mateus, o cobrador de impostos. Ele chama, engraçado, o poder de Jesus é fantástico, porque ele chega para a pessoa, ele não troca outras palavras, simplesmente, como diz até a Amélia Rodrigues mesmo, ele o chama com o poder que ele tem, com a força que ele tem, provavelmente também fazendo uma atração de lembrança do compromisso que esses espíritos tiveram com ele, e essas pessoas simplesmente apaixonavam-se perdidamente por Jesus, como é descrito por Pedro, né? Que o Pedro disse que ficou apaixonado por aquele homem,
E a Amélia Rodrigues, no livro dela, nos vários livros, ela descreve que Jesus era um ser muito belo. Ele era uma figura muito bela e simples e bela, assim, sempre notável. Ele tinha o gesto dele, a maneira dele de falar, né, vamos dizer assim, hoje a gente fala, a linguagem corporal de Jesus Cristo era assim, profundamente de se notar. Né? E ele, quando começava a falar, ele contagiava as pessoas. Né? Nós espíritas sabemos porque ele tinha esse poder, mas imaginando aquelas pessoas daquela época não sabiam. Né? Nós ali, em qualquer parte do mundo que a gente estivesse naquela época, né, não teríamos condição nenhuma de entender isso. Né? E ele tinha esse recurso extraordinário. E aí ele chamou o Levi para esse negócio. O Mateus ficou assim tão encantado, mas tão encantado com Jesus, e como ele era uma pessoa cobrador de impostos, ele era uma pessoa detestada pela sociedade, né? Porque ele era cobrador de impostos, etc. E o cobrador de impostos naquela época, assim, ele não tinha um salário como o fiscal de hoje, dos nossos dias, né, dos nossos tempos modernos. O fiscal é um servidor do Estado, né? Então ele tem um salário, ele tem etc. Naqueles tempos e durante muitos tempos em várias sociedades, o fiscal, o cobrador de impostos, ele recebia um percentual daquilo que ele tinha que arrecadar ao rei, né, ao Estado, vamos dizer, a César, etc. Então era do interesse deles sempre tirar o máximo possível das pessoas. Por isso também que as pessoas detestavam os cobradores de impostos. No caso, Mateus, ele era uma pessoa detestada por isso. Mas segundo a própria descrição da Amélia Rodrigues, ele e seu irmão, Tiago Menor, eram pessoas corretíssimas, no outro ponto de vista da sociedade mais privilegiada, né, da época. Ele era muito respeitado, ele era uma pessoa muito respeitada. E aí ele ficou tão feliz, como estava voltando a falar aqui, que ele resolveu fazer a gente podia dizer assim, uma festa. Ele resolveu fazer uma festa para Jesus. E nessa festa apareceu lá gente de toda estirpe, de toda classe. Então tinha as pessoas que Jesus estava curando, estava ajudando, tinha os enfermos, tinha os pobres, tinha os miseráveis, tinha gente de má fé, de má conduta, etc. Ou seja, como ela descreve, assim, a ralé, né, como ela mesmo bota no livro ali, né, descreve, a ralé, ela não, desculpa, é Joana no outro livro, a ralé humana, né, daqueles dias, daquele tempo, estava ali, foi lá ficar, ficou envolta. E aí isso escandalizou os sacerdotes, os fariseus. Os fariseus que estavam por ali ficaram assim perturbados. Primeiro que eles ficaram admirados, né? E Amélia Rodrigues comenta com certo ciúme, né, da posição magnífica que Jesus colocava, né, sem precisar de usar da força, simplesmente pela sua autoridade moral dele ali. Ele rebanhava aquelas pessoas todas, e isso provocou uma inquietação, uma inveja pelos fariseus, e pelo fato que Jesus estava com essas pessoas. E aí eles comentaram, né? Eles comentaram que com os próprios seguidores, que já estavam virando os discípulos de Jesus, por que ele, né? Porque assim, por que ele se fica envolvido com essas pessoas, assim, etc., de má fé, de má conduta, pessoas, né? Aí, nesse comentário jacoso, nesse comentário rude, nesse comentário preconceituoso, nesse comentário carregado que os fariseus estavam falando de Jesus ali, Jesus ouviu, né? Ao ouvir aquilo, Jesus respondeu a ele mesmo essa passagem que é o tema, né? Que ele não viria, né? Ele não veio para os sãos, e sim para os doentes, e descreve mais coisas.
Então foi dentro desse contexto que Jesus proferiu essa mensagem, essa ideia que impactou, né? Todo mundo ficou assim, a melhor dúvida no capítulo, é o capítulo a respeito disso. Todo mundo ficou assim impactado, né? Caramba, né? Nossa, que autoridade, que força, por que ele tá, né? Que coisa. Aí os discípulos, ainda muito neófitos, vamos dizer assim, muito novos, muito no início de tudo ainda, ficaram assim, todo mundo, caramba. E ficou tão forte na memória de Mateus, né? Do próprio Mateus, que estava na festa, que mais tarde ele viria deixar nos registros dos pergaminhos, registro que iria formar a base lá do Evangelho, do próprio Evangelho, das passagens do Evangelho de Mateus. Então se deu dentro desse processo ali. Ok? Então foi dentro desse contexto. E ela também descreve que os próprios fariseus que ali passariam depois a odiar profundamente Jesus Cristo, e vários daqueles ali estariam na tribuna de condenação de Jesus lá no terceiro ano, né, no ano que finalizou a sua passagem aqui, a sua missão aqui, que levou ele à crucificação. Então muitos já estavam ali. Mas o que é interessante saber que era no primeiro ano, diria para vocês assim, que dos poucos meses que Jesus tinha já se lançado ao grande mensageiro do qual ele foi destinado a ser para todos nós, ok? E aí, visto isso, pensado isso, e isso está no Evangelho segundo o Espiritismo também, né? Só que no caso do Evangelho, Allan Kardec ele faz um link mais com a questão da mediunidade, que depois a gente vai falar sobre isso, mas a gente tem que fazer perguntas, né? Porque o Espiritismo ele é uma doutrina dialética, gente. É uma doutrina de se fazer perguntas, questionamentos, mas não é um questionamento desrespeitoso, não, gente. É um questionamento de entender, um questionamento crítico e um questionamento metodológico também. É método do próprio Espiritismo. Não fugindo a essa maneira de lidar com os conhecimentos, a gente traz aqui uma pergunta também, né? Que eu coloco para vocês, para pensar alguns segundinhos, né? Por que Jesus disse que veio para os doentes? Por que naquele momento ele disse aquilo ali? Vamos pensar sobre por que ele disse que veio para os doentes. Na nossa estreiteza mental, da nossa pequenez espiritual, do nosso pouco entendimento, a gente fica assim pensando, mas não seria mais forte a gente, não seria melhor a gente reunir os melhores, os mais capacitados, os mais fortes, etc., para poder implementar essa empresa da Boa Nova, essa empresa do Evangelho? Não seria melhor? Eu acho que se a gente hoje consultasse qualquer CEO, né? Qualquer gestor nos programas do mundo hoje, do mundo material, eles falariam isso, não, eu tenho que reunir o melhor que eu tenho, melhores coisas todas e ir fazer a melhor coisa. E aí o líder principal, ele se coloca numa posição de, não, cara, eu vim para os piores. Outra palavra é isso. Eu vim para os piores, eu vim para os ferrados. Claro que naquele primeiro momento, a gente faz a leitura dessa passagem, nesse primeiro momento, dar-se a entender que Jesus está se falando dos doentes físicos e mentais ali. Mas a gente vai aprender e vai compreender no Espiritismo que é além disso, na psicologia profunda do ser. É na natureza do ser. E isso independe de classe social, como nós já vamos comentar. Tá? Então, pensando nisso, vamos para a segunda questão. Quem eram os doentes que Jesus se referia? Como eu falei para vocês, no primeiro momento a gente só pensa nos doentes do corpo, né? O cara que está ferrado,
o cara que é miserável, né? O doente econômico, vamos dizer, social ali, a gente só pensa num cara que está fisicamente estrapilhado ali, né? Tá um verdadeiro moribundo ali. É o que a gente pensa no momento. Mas Jesus não disse só para essas pessoas. Na verdade, Jesus disse para a alma de todos nós. Porque a doença começa na alma. E aí a doença do que o Jesus está falando é a doença do espírito, é a doença dos sentimentos, dos nossos sentimentos, daquilo que nós damos valor de vida, do nosso tesouro, né? Ele não falou certa vez, né? Do tesouro em relação ao coração, né? Então, quer dizer, aquilo que nós colocamos como objeto do interesse necessário, do interesse total nosso. Então, Jesus, em outras palavras, ele estava dizendo para nós que a perspectiva nossa de valorização da vida, da forma da vida, estava totalmente errada, estava totalmente desconexo com as leis de Deus. E que ele veio para nos ensinar a nos conectar com essas leis, que em si é conectar-se com o Criador, com Deus. Aí nós teríamos o equilíbrio do sentido, o equilíbrio das energias, o equilíbrio das forças, e nós teríamos sentido de vida. Então Jesus, ele veio nessa proposta, é para curar as almas, as nossas almas. E isso, meus irmãos, independe de condição social, de condição intelectual, de estado físico, se você é jovem, saudável, ou se você não é, ou se você é idoso e já está doente, independente disso. Independente, tanto que ele recebeu todo mundo, ele recebeu tanto o maltrapilho, o cara que estava com problema de obsessões, né? Que naquela época era todo atribuído com questões mentais, puramente questões mentais, endemoniados, como falavam, né? Mas ele recebeu também os ladrões, os vigaristas, as prostitutas, enfim, todo mundo de mau nome, desculpe, daquele tempo. Mas ele recebeu também as pessoas ditas privilegiadas, saudáveis, importantes da sociedade. Ele conversou com os sacerdotes, com todo mundo, com todas as pessoas importantes. Ele ensinou para essas pessoas também. Então Jesus, ele faz uma questão pedagógica, vamos dizer assim, que ele verdadeiramente ele é igualitário. Ele pregou para todo mundo. Ele tratou todo mundo na mesma igualdade. Seja rico ou pobre, seja judeu ou não judeu, seja gentil ou não, não sei o quê. Ele tratou todo mundo, e é porque o projeto de Jesus é o projeto de resgatar, de reconectar as almas daqui de nós homens, aqui, homens e mulheres, né? Aqui nós, seres humanos, ainda nessa fase de evolução, dentro do período de provas e expiações, de reconectar com Deus, nos conectar definitivamente com Deus. E a nossa conexão com Deus só pode se dar praticando, nos acertando com as leis naturais, com as leis divinas, aquelas mesmas leis que estão nas leis morais no livro dos Espíritos, todas elas ali, a gente pode estudar todas elas ali. E o Evangelho de Jesus está inserido nessa questão. As diversas narrativas, os diversos contos, as diversas experiências, os diversos papos que Jesus tem, é sempre nos revelando essas leis naturais, que eram as leis divinas, como é dizendo, né? Dizendo, eu falo leis naturais, gente, não estou apartando a natureza de Deus, não, né? A natureza é Deus, é de Deus, tá? É a força divina. Só que para uns eles preferem falar leis naturais, outros preferem falar de leis divinas.
entendemos aqui que é a mesma coisa. Então, ele veio revelar tudo isso e dizer para a galera, olha, é isso aqui, ó, tem que amar o próximo, tem que ir, como a psicoterapia do perdão e tal, tá todo um código de ideias e de condutas para que a gente pudesse, principalmente, que é o objetivo, ainda é o objetivo e não vai deixar de ser, tá? Ainda um objetivo individual de cada um de nós, de nos libertarmos das nossas próprias sombras, que tem lá o orgulho e o egoísmo como as matrizes dos nossos sofrimentos, dos nossos erros, da nossa miséria moral. Então Jesus, ele vai descodificar isso da natureza, revelar para nós e dizer, olha, esse aqui, por isso que ele falou que ele é o caminho, a verdade e a vida. É o caminho. Então o único método é aquele ali. A única maneira de se libertar, de se conectar com o nosso Pai Criador é por aquela fórmula ali, por toda a prática, todos os itens que estão no Evangelho. Entendeu? É nesse sentido, então, que Jesus se referiu aos doentes. Pense bem, os doentes da alma. Claro que a alma doente se reflete depois no corpo, sem dúvida, né? Sem dúvida. Hoje a ciência já fala isso, né? Que se a mente não está bem, nosso estado mental não está bem, a gente vai escancalhar alguma coisa no nosso equipamento aqui. O nosso equipamento vai refletir sobre isso. E todas as outras misérias decorrentes do nosso mundo social, dos valores que a gente coloca, de que tipo de tesouro que a gente coloca no nosso coração, né? De que tipo de importância que a gente dá na vida. E aí isso pode ser, e geralmente era, o grande erro nosso em humanidade. Tá? E aí veio o nosso Consolador, o qual nós estamos aqui hoje, para justamente relembrarmos essas histórias, essas lições, entender agora de forma mais racional, a razão, aquilo que nós temos que fazer, aquilo que nós temos que conquistar. E aí o Espiritismo, que é o nosso Consolador prometido, está aí nesse papel, ok? Então, pensando nessa questão toda e fazendo a conexão com o mês de setembro, né, que é o mês destinado como campanha da valorização da vida, né, tá aqui, que a Federação Espírita coloca essa belíssima mensagem, né, e nós vamos ler aqui de Allan Kardec, que fala assim: a calma e a resignação adquire na maneira de considerar a vida terrena, a confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é melhor preservativo quanto à loucura e o suicídio. Está em Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, tá? No capítulo, se eu não me engano, 7 aqui, que eu não consigo ver. Então é isso. O que a gente tem que pensar, o que a gente tem que conversar com o nosso próximo, né? Como diz o próprio Jesus, né? Que a gente tem que amar o próximo, né? O próximo é o nosso parente, é o nosso companheiro da casa espírita, é o nosso companheiro de trabalho, é o nosso vizinho, é quem chegar a todos nós, né? E se vier essas ideias de autodestruição ou de autoaniquilamento, né, que é o suicídio, que a gente possa ser inspirado pelas forças da vida, pela espiritualidade maior, da gente ter as corretas palavras, o correto jeito, a correta energização sobre essas pessoas e falar da importância da vida. E aí eu diria que a primeira coisa é a gente se portar a lembrar de Deus, o nosso Criador. É Ele que nos criou e Ele que nos presenteou, né, a chamada dádiva da vida, e Ele nos destinou. E segundo a nossa crença espírita, esse ato não vai resolver coisa nenhuma, porque nós somos espíritos imortais. Sendo imortal, as causas que levaram a nossa decisão infeliz, elas
irão continuar no mundo espiritual e, segundo a descrição dos próprios espíritos, em estados superlativos, em estado de graus acentuados, por a gente ter infligido um dos principais artigos da lei de Deus, que é a vida. Nós não podemos, nós não devemos atentar quanto àquilo que Deus nos deu. É da lei dele. Entendeu? Então, o Espiritismo coloca. E todos os problemas que levaram a pessoa àquele estado de tomar a decisão da sua vida, ela vai continuar no outro lado, né? No mundo espiritual. Não vai se aniquilar como enganamente as pessoas materialistas pensam, né? Vamos, se mata, mas acabou, zerou o problema, né? Acabou, não tem mais. Não vai continuar. Então nós temos que, para esses companheiros, para alguém que esteja aí com algum desse sentimento, pensar em Deus. Tá? E pensando em Deus, eu trouxe aqui também essa belíssima mensagem do espiritual, do livro Universo e Vida, que para mim, nos meus momentos de dificuldades, no momento de aflição, porque o espírita, gente, mesmo mais engajado, ele passa por inúmeras dores, inúmeras provações, inúmeras dificuldades, que são as nossas expiações e os nossos testes, as nossas provas, tá? Não pense em você que o espírita, o médium, está isento de sofrimento, de dor. Não. Está sofrendo porque tem que carregar a sua cruz, como Jesus falou. Então a gente tem que carregar o nosso passado culposo, a gente tem que carregar as nossas má tendências, a gente tem que carregar as nossas lutas íntimas, as nossas dificuldades todas, sempre, como diz Allan Kardec, no esforço de domar as nossas más tendências, tá? Então vamos ler aqui. Eu penso para o meu irmão aí, cara, que esteja em crise, que esteja em dificuldade, que tenha maus pensamentos ou até com ideias de se aniquilar, né? Pense nessa passagem aqui. O espiritual, ele diz o seguinte, ele se referindo a Deus: infinito em sua solicitude, ele, Deus, não cessa de nos mostrar a nós, seus filhos, todos os dias, todas as horas, em todas as situações, no sol da manhã, nas estrelas da noite, na imponência dos desertos, na placidez do oásis, na doçura das fontes e na grandeza dos mares, nos milagres do nascimento e no mistério das mortes. Mistérios das mortes. É no celeiro inesgotável do seu hausto divino que os arcanjos retiram o plasma vivificante com que constrói as galáxias e formam constelações, distendendo-os e multiplicando pelos domínios sem fim da esplêndida sinfonia da vida. Eis o ser todo-poderoso na sua eternidade, na sua glória infinita. Vive em nós e nós vivemos nele. Seu hálito nos envolve e nos penetra sem cessar. Somos seus filhos, aprendizes da ciência e da arte de buscá-lo, de descobri-lo, de revelá-los em nós mesmos. Pelo nosso esforço de comunhão com a sua divina santidade, através do trabalho, do amor, na subida evolutiva que não para. Então, meus irmãos, dessa mensagem belíssima, dessa reflexão, pensa nele. Está em crise, pensa no Pai maior, no nosso Criador. Se o nosso Criador é muito grande do nosso entendimento, pensa em Jesus, o seu Filho dileto, o nosso governador espiritual, a quem é o caminho, a verdade e vida, a quem é a porta para Deus, né? Pensa nele, peça a ele socorro, peça a ele auxílio, peça a ele entendimento, peça a ele consolação,
peça a Ele ajuda, mas a peça de todo o seu coração, de toda a sua força, de todo o seu entendimento, mesmo que suas forças sejam parcas, mesmo que suas pernas estejam em frangalho, mesmo, use a mente, é a mente que é mais importante. Não tenha vergonha, não tenha medo de pedir ajuda a Jesus, que Jesus vai designar um exército de espíritos socorristas, de espíritos capacitados, dos nossos mentores, de toda a turma, de toda a equipe que vem ao nosso socorro, vem nos auxiliar, vem nos apoiar, porque não é da vontade do Pai que nenhuma ovelha se perca. Não é da vontade do Pai que a gente continue cometendo erro, que a gente vá mergulhar tempos e tempos em recuperações dolorosas. Não é. Chegou o momento. Nós estamos no momento da grande virada espiritual. Esse findar do mundo de provas e expiações e esse alvorecer do mundo de regeneração, nesse período que é tão classicamente chamado de transição, é um momento decisivo, gente. É um momento decisivo. Não teremos uma outra oportunidade em igualdade de condições que nós estamos tendo hoje. Então é importante, seja como for, no momento que esteja, com a idade que estiver, esse é o momento da virada. Esse é o momento de mudarmos a chave dos nossos sentimentos íntimos e sermos conectados com esse Pai, nosso Criador, e buscar todo o conhecimento para nortear, para nos melhor guiar nisso, para que a gente possa fazer o nosso exercício constante, permanente, diário, do bem. Que o bem tem que começar primeiro, né, sendo trabalhado na mente, para que a gente comece a domar o nosso coração, o nosso sentimento, para que a gente possa ter a força de frear na hora que a gente vai cometer um erro, uma falha, que a gente vai fazer uma besteira, seja qual for o nível da besteira, a gente chegar lá e ter aquele senso consciente de, epa, eu não posso fazer isso. Isso já é um grande avanço para nós espiritualmente. E aí a espiritualidade vai vir. Deus vai vir através dessa espiritualidade, porque Ele está presente em tudo. E aí, magicamente, de uma forma literária, como a gente poderia dizer, milagrosa, a gente consegue arrumar a luz no final do túnel. A gente começa a arrumar a solução. Mas também é preciso o autoconhecimento para percebermos quais são os sentimentos negativos que estão nos atrapalhando nessa virada, que é o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Então, meus irmãos, é esse recado que eu teria que dar. A gente poderia conversar muito mais tempo, mais assunto sobre a nossa amada doutrina dos Espíritos, tá? No qual nós estamos muito apaixonados por ela, e eu em particular muito. E se alguém quiser, aqui, ó, tá aqui em cima, as nossas fontes, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos e o livro essencial do Divaldo, do Espírito Amélia Rodrigues, que tem outras belíssimas. É importante que a gente estude, que nos fortalecemos todos os dias, né? Pelo menos que leia uma página todos os dias antes de dormir, que tenha uma programação de estudo, que frequente um centro, e frequentando um centro que se envolva algum tipo de trabalho, tá? Que aí a espiritualidade ajuda. Como disse o próprio Jesus, ajuda-te que o céu te ajudará, tá? Muito obrigado a todos. Faremos aquela nossa prece e que todos possam se sentir abraçados, consolados, principalmente pela nossa amada doutrina dos Espíritos. Ok? Desde já agradeço o convite dessa casa e estamos aqui apostos a novos trabalhos, a novos desafios. Ok? Então vamos juntos. Obrigado, Senhor, por estar aqui, de usar as suas palavras, Senhor, para entender. Agradeço ao Senhor pelo consolo, pela bênção que nós tivemos.
que os nossos companheiros que assistem, seja a qualquer momento, eles possam ser consolados, que eles possam ser esclarecidos, que eles possam, Senhor, dar um rumo mais correto à sua vida, se for o caso. E aqueles companheiros mais experimentados, que eles possam também se motivar cada vez mais, não perder essa força para continuar aos novos desafios. Sempre teremos desafios a enfrentar. Faz parte do nosso processo evolutivo. Queria agradecer muito essa casa que nos convidou, permitindo, Senhor, que o Senhor possa abençoar aos seus trabalhadores, ao seu agrupamento espiritual, as suas atividades, que as suas atividades possam sempre continuar e que possamos ser sempre coerentes com a doutrina espírita e fazer o nosso papel, o nosso compromisso, que é contigo e é com Deus. Obrigado, Senhor, que assim seja.